Esse vídeo vai juntar duas das coisas que eu mais amo no mundo: livros e Beatles. Eu sou a Isabela, esse daqui é mais um vídeo do Laribela e a gente vai falar de um assunto que eu gosto demais. Mas antes de começar, por favor, se inscreve no canal, não esquece, isso é muito importante. Curte o vídeo também, comenta, puder divulgar para seus amigos, me ajuda a crescer, que tá muito difícil aqui no YouTube. Me segue no Instagram, no Twitter também. Existe aquela história, né, de que a gente precisa escolher um nicho, e eu entendo a importância disso. E foi isso que me deixou meio receosa de falar sobre música aqui no canal. Mas é um assunto do qual eu gosto muito e que eu falava assim constantemente no meu blog. Então por que não voltar a fazer isso e juntar os dois, já que é algo que me faz feliz? E aqui no caso eu vou tentar escolher 10 livros que se relacionem com 10 músicas dos Beatles. Não exatamente pela história, pela letra ou como a música foi escrita, mas por algum sentimento específico, alguma coisa que me lembre a música. Eu vou explicar em cada exemplo. Eu ouço essa banda assim desde sempre. Meu pai sempre colocou no carro pra tocar desde que eu sou muito pequena. Mas eu só comecei a criar um interesse e me tornar realmente fã lá pelos meus 14 anos, ou seja, isso tem quase 12 anos. Meu pai sempre colocava pra tocar um CD, que era um CD especial, não era exatamente um álbum, era o One, se eu não me engano, que tinha algumas das músicas mais famosas. Eu adorava esse CD, eu adorava quando meu pai colocava, até que um dia resolvi trazer pra casa, ouvir e comecei a pesquisar sobre eles. Daí eu entrei no Twitter, isso em 2010, também fui pro Tumblr, e aí pronto, você já sabe, comecei a pesquisar loucamente, a ler loucamente sobre eles, e foi aí que começou. Pela primeira vez na vida então, lá com os meus 14 anos, eu resolvi ouvir a discografia de uma banda, algo que eu nunca tinha feito. Eu tinha muitos CDs, né, eu fui da época que a gente comprava CDs e tal, mas eu nunca tinha ouvido uma discografia completa, então baixei, né, na época a gente baixava, não tinha Spotify, essas coisas assim, a gente baixava, eu baixei a discografia, comecei a ouvir, e assim, eu me contei completamente, eu não sei nem explicar o que foi isso. E aí meu pai, depois do meu aniversário, acho que foi de 15 anos, se eu não me engano, ele me deu a coleção, eu fiquei louca. Isso aqui são uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, são esses CDs, sem dúvidas. Foi muito especial. Então assim, é uma coisa que me faz muito bem. Foram inúmeros os momentos em que os Beatles me ajudaram a sair de algum momento difícil, ou superar crise de ansiedade, me animar. Então assim, eles servem como um cobertor quentinho pro meu coração, um apoio completo. Sempre que eu ouço, parece que eu tô voltando de novo pra casa. Não sei se faz sentido, mas acho que quem é fã sabe o que eu tô falando. Quem não é fã só dos Beatles, mas quem é fã de alguma coisa sabe desse sentimento. Os Beatles são uma das bandas mais famosas do mundo, a gente sabe disso, mas geralmente as pessoas acham que conhecem ouvindo só as músicas mais populares, mas os Beatles são uma banda completamente diferente dependendo do álbum que você ouve, dependendo da época. Eles foram uma banda que durou bem pouco, né, digamos assim, não foi uma banda muito longa, mas a cada álbum que eles lançavam era uma coisa completamente diferente. Então, se você quer conhecer os Beatles, eu recomendo que você ouça tudo, porque são álbuns muito diferentes. Se você ouvir o primeiro álbum e o último álbum, você não vai entender que é a mesma banda. Eles têm 13 discos oficiais, assim, tirando os anthologies, né? Além disso, a gente tem alguns outros álbuns diferentes, mas os álbuns oficiais, digamos assim, são 12. Incríveis, maravilhosos, fantásticos, amo cada um deles. Amo mais ainda do meio pro final, sabe, da banda. Eu vou começar com uma música que quem conhece os Beatles somente pelas músicas mais populares ou pela fase inicial nem acredita que é deles. Helter Skelter é uma música do White Album, e assim, é confusão, gritaria, literalmente. E o nome é baseado em um brinquedo de parque de diversões que é uma espiral. Se você ler a letra, você vai ver que ele fala sobre subir, descer, voltar e de novo, de novo. É uma coisa bem louca, bem histérica mesmo. E foi uma música que me lembrou muito um livro que é doido, histérico, e que vai, volta, sobe e desce, que é o Recursão, do Blake Crouch. Eu não tô com ele aqui porque ele tá emprestado com meu namorado. Esse livro é sensacional, completamente doido, você fica enlouquecido lendo esse livro. E é isso aí mesmo, ele é um thriller de ficção científica, então você já imagina que é uma coisa bem doida. É um livro muito frenético que traz essa ideia da memória. Eu fiz uma resenha sobre ele lá no meu Instagram, em vídeo, se vocês quiserem ver mais detalhes. Você já fica vidrado desde as primeiras páginas, porque ele logo joga na sua cara uma informação assim, que te deixa desesperado, e você quer entender o que vai acontecer. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando nessa questão de ir, voltar, subir, descer, vai e volta. Mas eu não vou dizer porque é spoiler. E fica aí então essa dica de livro fantástico, que já tá bem famoso, não é nenhuma novidade, mas eu acho que ele me lembra muito Helter Skelter. Agora vamos pra uma música que é meio assim, óbvia,
pelo nome do livro, o nome da música, que é Free as a Bird. Essa música é a coisa mais linda, eu acho ela muito tocante. Depois que eu descobri a história dela, eu fiquei ainda mais tocada. Eu jurava que essa música estava em algum dos álbuns oficiais, mas descobri que não, na verdade. Ele tá no Anthology One. Free as a Bird é uma música muito linda que fala sobre se libertar, sobre sentir falta da antiga vida e querer voltar para essa sensação de liberdade, de leveza, enfim. Eu escolhi para ela então um livro chamado Passarinha. É um livro lindo, lindo, emocionante demais. Ele vai falar sobre a Kathleen, que é uma garota de 10 anos. Ela tá passando por um luto com seu pai, muito pesado, porque eles acabaram de perder, né, o irmão dela. E além disso, ela tem que lidar também com alguns problemas que ela tem por conta da síndrome de Asperger, porque ela é portadora da síndrome de Asperger. Ela tem dificuldade em interpretar sentimentos, sensações. E é um livro muito lindo sobre esse momento de crescer e de se libertar desse luto e de voltar a viver, e de voltar a ver as coisas com beleza, sabe? É um livro que traz muitas lições. E agora eu não posso deixar de falar também da história da música em si. E aí, falando nisso, eu tenho que mostrar esse livro maravilhoso aqui, que é um livro com todas as músicas, todas as letras e as histórias de todas as letras dos Beatles. Lindo demais, perfeito, cheio de fotos. Aí tem a letra da música, a história da música, como ela foi escrita, por quê, quem. E eu pesquisei algumas dessas histórias aqui. Então, pelo que eu li, o John Lennon começou a trabalhar nessa música lá pro final de 1977. Parte da música expressava essa vontade gigante dele de se libertar da fama, de se libertar de toda a pressão e de viver normalmente em paz. Ele queria viver uma vida longa e tranquila com Yoko, que era sua mulher, e Sean, que era seu filho com ela na época. E assim, isso é muito triste porque 3 anos depois, acho que como vocês sabem, o John Lennon acabou sendo morto, né, com um tiro, um suposto fã, em 1980. E aí depois, na década de 90, o Paul, o Ringo e o George resolveram pegar essa música, terminar e gravar, né? E eles disseram que eles consideraram como se o John estivesse de férias naquele momento. Então eles tivessem que fazer isso porque o John estava de férias. Isso partiu meu coração, que a música já é linda e se tornou ainda mais significativa depois disso. A próxima é uma música que eu gosto demais e já é mais famosa, assim, que é Don't Let Me Down. Ela foi gravada junto com a música Get Back, do Let It Be, mas ela não tá dentro do álbum, é como se fosse um lado B da música. Então, no caso, na música, né, na letra, a gente vai ter essa pessoa implorando pra pessoa que ele ama que não decepcione, que não te deixe pra baixo, né, porque aquele amor é o primeiro amor dele, e que ele tá muito dedicado a isso, que ele ama com muita força e que ele quer que seja recíproco. Então eu escolhi um livro que se encaixa bem nisso, que é O Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Na verdade foi um livro que eu não gostei muito, infelizmente. O Murakami é um autor muito aclamado, mas dizem que esse livro dele é um dos mais fracos mesmo. Então esse livro aqui a gente vai conhecer um homem japonês chamado Hajime, não sei como é que se fala, obviamente, mas ele conhece ainda criança, uma moça na escola, com quem ele vai criar uma amizade muito forte, porque eles se identificam. Ele começa a se apaixonar, a criar uma obsessão por essa moça, mas ela acaba tendo que se mudar de escola, então ela se muda de cidade também. E o Hajime continua obcecado, ele cresce, ele fica adulto, ele se casa, mas ele continua obcecado por essa mulher, que se chama Shimamoto. Então a gente vai acompanhar esse homem, né, esse marmanjo aí, desesperado, querendo encontrar de volta essa mulher. Todo lugar que ele olha, ele acha que tá vendo a Shimamoto. É um negócio angustiante, porque você fica, gente, dá atenção à sua mulher, dá atenção à sua filha, pelo amor de Deus, esquece Shimamoto. Mas ele não supera. Ele não supera. E o que me deixou com vontade de ler esse livro foi a sensação de que eu queria que eles se encontrassem, sabe? A curiosidade, a expectativa do encontro. Mas foi isso. É um livro que faltou alguma coisa. O personagem principal é um grandíssimo babaca, chato pra caramba. Fica insistindo nisso o tempo todo, essa obsessão dele. Não é um livro que eu recomendaria. Se você quiser conhecer o Murakami, não comece por esse livro. Mas se você já conhece o autor e quer experimentar outros livros dele, leia. E a edição é a coisa mais linda do mundo. Essa edição é da Tag, mas agora já foi lançada por outra editora. A próxima música é uma das que eu mais gosto dos Beatles, porque assim, é uma música diferente de tudo. Ela é muito particular, muito peculiar e eu acho genial. Do White Album também. Essa música é uma obra de arte, porque assim, ela conta uma história do início ao fim, é quase um livro. Esse álbum, o White Album, ele tem mais de 20 músicas, é o maior álbum da banda, e tem muitas músicas que contam histórias, o que eu acho assim incrível. Em Rocky Raccoon especificamente, a gente vai ter o Rocky, que é um personagem, um cara que tá pé da vida porque a mulher, a namorada dele, acabou de deixá-lo por conta de um homem, né? Trocou ele por um outro homem, e ele quer se vingar, de qualquer jeito. Porém, né, ele vai tentar se vingar, mas ele acaba tomando um tiro, e aí a história vai se
desenrolando, tudo isso rimado em música, é muito legal. E eu quis escolher um livro que eu acho também muito bem bolado, muito genial, muito bem pensado, que é ninguém mais, ninguém menos que O Conde de Monte Cristo. Não tem nada a ver a letra, só em questão assim de que o livro também trata certo momento de vingança e de amor, mas eu acho que, como eu já falei no outro vídeo de favoritos, é um livro mais sobre esperança do que sobre vingança. Aqui a gente conhece o Edmond Dantès, que é um cara super jovem, que acaba sendo preso injustamente, todo por conta de um plano de outras pessoas. Ele vai pra prisão, na prisão ele acaba conhecendo um senhor, que vai lhe contar sobre um tesouro, mas assim, ninguém acredita nesse senhor. Dantès é a única pessoa que acredita nesse senhor, e aí eles se tornam amigos ali na cela. O senhor acaba morrendo, isso depois de anos, tá? Acaba morrendo, Dantès consegue fugir depois de muito tempo. E aí depois dessa fuga ele vai bolar um plano de vingança. E aí na história também tem, né, o fato de que Dantès ia se casar. Foi no dia do casamento, foi no dia do noivado dele, aliás, que ele foi preso. Então ele tinha ali, né, a mulher da vida dele pra se casar. Muito sensacional esse livro, perfeito. Eu não falei nada da história, tá? Isso aqui é só o início, o livro é gigantesco. Tem mais de 1000 páginas. Nowhere Man pertence ao álbum Rubber Soul, outro assim maravilhoso que eu amo. Essa também é uma música bem conhecida da banda, e eu escolhi baseada no fato de que fala de um homem, um Zé Ninguém, digamos assim. Um homem que não pertence a lugar nenhum, e eu lembrei logo de O Apanhador no Campo de Centeio. Por mais que na música ele fale que ele não tem opiniões, pelo contrário, esse personagem aqui é cheio de opiniões, mas é aquele personagem típico adolescente que acha que ninguém entende ele, que ele não encontrou ainda onde ele pertence, que ele não se encontrou ainda. Então eu acho que bateu bem com essa ideia da música. Esse livro é um clássico, aclamadíssimo, favorito de muita gente. Eu, sinceramente, infelizmente, não gostei tanto quanto eu esperava, mas assim, reconheço, entendo completamente que ele é genial para a época que ele foi escrito, é inovador. Aqui, basicamente, a gente vai ter um adolescente rebelde vivendo em Nova York, fazendo loucuras e tentando entender quem é ele. É um livro meio angustiante por conta das coisas que ele pensa, que ele fala, mas é muito fluido, porque a gente tá na cabeça de um adolescente. Só que realmente eu não me apeguei muito, eu me irritei em alguns momentos com o personagem, porque ele realmente é aquele adolescente rebelde chato. Então ele me lembrou bastante no Airman nesse sentido. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon a head. Próximo vamos para Maxwell Silverhammer, que é uma música que eu também gosto muito. Ela é do Abbey Road, fantástico, maravilhoso, conhecidíssimo, né? Essa música conta a história de Maxwell, um garoto que tem um prazer bem estranho, que é assassinar as pessoas, ou pelo menos tentar, com o seu martelo prateado, como diz a música, né? A música faz isso de uma forma muito cômica, e assim, com uma melodia que você não diria que ele tá falando de um menino, de um assassino. Mas o livro que eu escolhi não é exatamente assim. Eu escolhi ele mais por conta do fato de que fala de um adolescente, de um jovem que mata por prazer. E que faz crimes em geral por prazer. Que é a Laranja Mecânica, que a minha edição também não está aqui, também está com meu namorado. Peço para ele me devolver, por favor, escreva nos comentários, devolve a Laranja Mecânica de Isabela. Mas Laranja Mecânica a gente tem a história do Alex, que é um garoto de 15 anos que simplesmente comete crimes e extrema violência por prazer. Até que ele é pego pela polícia e passa por uma tortura para que transformem ele num homem bom. Então esse livro, assim, é genial. Não é um livro mais fácil de ler, porque o autor cria toda uma linguagem ali de gírias dos personagens, então tem um glossário, mas é genial, porque ele trata de assuntos, assim, incríveis, como, por exemplo, o que é ser bom, também de liberdade individual, regimes totalitários, fantástico. Tanto que tá aí, né, no topo das distopias clássicas. Is there anybody going to listen to my story? Girl é uma música dos Beatles bem famosa também. Ela tá no álbum Rubber Soul e também vai falar de paixão. Aqui ele vai falar de uma garota, aquela garota que ele quer muito, que ele deseja muito. Por mais que isso machuque, ele já tentou esquecer, mas nunca conseguiu. E assim, é como se ela esnobasse. Então eu escolhi um livro maravilhoso, clássico, que eu amo, que é O Grande Gatsby. Aqui a gente vai ter esse cara que também não supera de jeito nenhum a paixão que ele tem, que é o Gatsby. É um cara aí muito rico, que sempre faz umas festas super luxuosas, tudo pra chamar a atenção da sua amada. Eu vou resumir bem a história, tá, gente? Ele não é essa coisa simples assim, ele faz muitas críticas sociais. Essa moça é casada com outro homem também muito rico, mas o Gatsby tá aí com essa paixonite que ele não consegue superar. Eu gostei muito desse livro, eu li pela primeira vez em 2014 e vou reler em breve, como eu já disse. E por favor, não pensem que ele se resume a isso, tá? É só a parte do livro que me lembrou a música. Me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields Forever também é uma música super querida dos Beatles. Acho essa música muito especial, não só por conta do seu significado, né, do porquê ela foi escrita, que tem a ver com a infância dos Beatles, mas também porque ela é muito diferentona, muito assim, ousada. Ela foi gravada para entrar no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
outro perfeito, mas acabou como um lado A da música Penny Lane. Aqui no meu celular tá como se ele fosse do Magical Mystery Tours, mas eu descobri que é porque a versão americana do CD tem essa música, enfim, é uma confusão. Essa música fala muito sobre um lugar especial, onde tudo é maravilhoso, muito mágico, onde você não tem com o que se preocupar, e é tudo meio fantasioso. E aí eu lembrei de que Jardim Secreto. É um livro que começa muito difícil, porque a personagem no início é insuportável, mas é de propósito para você perceber o crescimento dela. É um livro lindo, que fala de esperança, de mudança, de desenvolvimento, que essa garota, né, Mary, depois de passar por muitas coisas horríveis, ela acaba nessa casa, e nessa casa ela vai descobrir um jardim secreto, que vai fazer com que Mary sinta coisas que ela nunca sentiu antes. Então é muito lindo, é um livro que se você tá precisando aí, que eu acho que todo mundo tá precisando agora, de um acalento no coração, de um momento de esperança, de uma sensação gostosa de quentinho, lê esse livro, é maravilhoso. A música escolhida nesse caso não é muito conhecida, mas o livro tá assim, um hype, que pelo amor de Deus. She's leaving home after living alone for so many A música é She's Leaving Home, do maravilhoso Sgt. Peppers, e vai tratar de uma garota que tá fugindo de casa depois de ser tão negligenciada e ignorada pelos pais. E, pensando nisso, eu escolhi Daisy Jones and the Six. Eu sei que a parte mais legal e mais importante do livro é a parte da banda, e desenvolvimento da banda, e de quando a Daisy vai encontrar com os The Six, né, para formar Daisy Jones and the Six. Mas eu quis trazer essa parte porque no início do livro, a Daisy vai sair de casa, porque ela é muito ignorada pelos pais, muito negligenciada, e vai sair para poder ir em busca dos seus sonhos. Então eu lembrei muito dessa música por isso. Esse não preciso nem dizer, né? Todo mundo falando desse livro. Ele é incrível mesmo, é maravilhoso, é super diferente. Em formato de entrevista e fala de música, uma coisa que eu amo. De uma banda que nunca existiu, mas ela escreve como se essa banda existisse. E falando da música agora, eu não podia deixar de falar uma história que eu encontrei também nesse livro. Também nesse livro eu descobri essa história que eu não sabia. É que essa música foi baseada numa reportagem, que se eu não me engano, Paul escreveu. Ele estava olhando o jornal e ele viu essa reportagem dizendo que uma garota tinha fugido de casa. E o mais legal é que a moça contou que ela ficou chocada quando descobriu, quando viu a letra da música, porque batia muito com a vida dela, com os motivos pelos quais ela saiu de casa. Uma loucura aí. Se você quiser pesquisar a história, é bem interessante. Tem lá a foto até da reportagem. As músicas dos Beatles, em geral, têm histórias muito interessantes por trás. Here comes the sun. Here comes the sun. E agora, pra terminar, uma música clichêzinha, mas que eu acho que todo mundo ama, e que é aquela música que acalenta seu coração. Here Comes the Sun. Se você interpretar literalmente, a música vai falar do fim do inverno, da volta da chegada do sol, das pessoas sorrindo novamente. Pelo lado mais figurativo da coisa, você vai entender como a luz no fim do túnel, a esperança voltando, sabe? A sensação. E é essa a mensagem pra mim da música. Então eu escolhi um livro maravilhoso que fala muito sobre isso também, que é A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella geralmente escreve livros um pouquinho mais adultos, assim, no sentido de ser sobre mulheres adultas. Nesse caso, falar de um adolescente é um livro com um assunto um pouco mais sério, que fala de transtorno de ansiedade, depressão, ansiedade social. Vai tratar da Audrey, que é uma garota que, após passar por alguns casos aí de bullying no colégio, cria todo esse problema, né? Ela fica traumatizada e começa a desenvolver esses transtornos que eu falei. Então no livro a gente vai acompanhar a Audrey tentando superar essas coisas, se desenvolver, voltar a se comunicar com as pessoas, a ter contato com as pessoas, porque ela não consegue. E principalmente é um livro que vai falar sobre como lidar com pessoas com transtornos, porque a gente vai ver não só o lado da Audrey, mas o lado dos pais, do irmão dela. Então é um livro muito importante, porque não só conscientiza a gente sobre o que é ter transtorno, mas também como lidar com pessoas com transtornos. Eu queria terminar com a frase aqui do livro que eu acho muito linda, que falando assim meio solta pode parecer nada, mas lendo no livro faz todo sentido, eu acho que nesse momento também. Que é a seguinte: não vai ser pra sempre. Você vai ficar no escuro pelo tempo que precisar, então você vai sair. É isso, por mais simples que seja, eu acho muito profunda, porque mostra que vai ficar tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim é infinitamente especial falar sobre música, falar sobre os Beatles e, por favorzinho, se inscreva no canal, de verdade, por favor. Curta o vídeo, por favorzinho também. Comenta aí o que você achou, se você gosta dos Beatles, se você gosta ou não. Ou se você também quiser sugerir bandas ou artistas para eu fazer esse vídeo também. Muito obrigado por ter assistido, de verdade, isso é muito importante para mim. Beijos e até a próxima.